Olá, você que nos acompanha pela CBPC TV e pelas redes sociais, mais uma Conversa Batista, dessa vez conversando sobre a questão tributária que incide sobre as igrejas, o relacionamento igreja, Estado, governo, Constituição Federal, os dispositivos legais com os quais nos relacionamos. E para conversarmos hoje, nós temos o especialista em terceiro setor, que é essa área de organizações não governamentais e nos quais a igreja está imersa, inserida, o Dr. Hugo Zapponi, e vai nos ajudar daqui a pouquinho em mais uma Conversa Batista. Pois é, já estamos de volta para a nossa Conversa Batista e dando as boas-vindas e nossa gratidão, Dr. Hugo Zapponi. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite e estar aqui conosco. Vamos falar um pouco de tudo isso que tanto implica, incide e é tão importante no nosso relacionamento do contexto mundo que a igreja está inserida, como líderes denominacionais, líderes batistas, pastores de igrejas, presidentes de igrejas, tesoureiros, contadores das igrejas. Esse é o objetivo do nosso Conversa Batista, sempre equipar o nosso povo e os nossos líderes para estarem atentos das implicações legais do mundo em que vivemos. Nossas boas-vindas mais uma vez, e eu queria que você começasse se apresentando, dizendo as suas especializações, falando do foco do seu trabalho. Muito obrigado, pastor. É um prazer realmente estar aqui participando desse programa. É uma honra, um privilégio, ainda mais atendendo um convite muito especial do senhor. Não tinha como ser diferente, é realmente um prazer estar aqui. Sou Hugo Zapponi, advogado especialista em tributação e terceiro setor, como o senhor colocou. Temos um escritório especializado que conjuga a expertise em direito educacional e tributação, especialmente voltada ao aspecto filantrópico, aqui também tratando com entidades do terceiro setor, dentre as quais doutrinariamente tenta-se dizer se organizações religiosas se incluem ou não, tem-se essa discussão também. O escritório é o Zapponi Coimbra Advogados e trabalhamos efetivamente com expertise nessas áreas de tributação filantrópica, entidades religiosas e também voltadas ao direito educacional. Então, doutor Hugo, eu gostaria de que nós começássemos a falar desse desafio que é justamente, como você falou, a discussão se instituições religiosas, pelo tratamento às vezes diferenciado, inclusive no artigo 5º da nossa Constituição, que prevê essa questão do aspecto religioso, mas que desafios, no seu olhar de tributarista especializado em terceiro setor, você teria que dar, o que você percebe que são os links de maior tensão e os líderes precisam estar muito atentos a isso no contexto mundo? É uma movimentação em que, para além do aspecto econômico que está muito conturbado no país, a ordem é uma só, arrecade. Então, a perspectiva de arrecadação é a maior possível, e hoje especificamente, de forma muito especial, até mesmo discutindo-se a possibilidade de se acabar com direitos que constam da própria Constituição, como é o caso de imunidade tributária. Nós temos esse cenário em que as investidas são muito grandes, não apenas em relação às entidades do terceiro setor, basicamente associações e fundações, como também em relação às organizações religiosas. Nós temos, a exemplo, inúmeros, não é forma de dizer também, mas vários projetos de lei, inclusive com iniciativa popular no Congresso Nacional, por intermédio dos quais se pretendem simplesmente acabar com a imunidade tributária. O que, teoricamente falando, em tese, é realmente impossível. A imunidade tributária, ela consta da Constituição Federal e ela é tida como cláusula pétrea, um elemento irreformável, que é até mesmo pelo Constituinte reformador. Não se tem como acabar com essas imunidades tributárias. O desafio que se apresenta hoje, então, às entidades religiosas, basicamente dizem respeito à necessidade do que se chama de conformidade normativa. Se atentarem aos requisitos legais que são exigidos para a fruição correta desses direitos tributários. Basicamente, e voltando àquele ponto de se saber se organizações religiosas compõem ou não o terceiro setor, hoje de forma muito objetiva, nós temos 2 direitos tributários previstos em nossa Constituição às entidades sem fins lucrativos.
Entidades sem fins lucrativos, de acordo com o Código Civil, basicamente nós temos associações, fundações e organizações religiosas, cada uma com objetivos diversos, equiparando-se a associações e fundações. A diferenciação é que associações são um conjunto de pessoas que se congregam para um determinado fim de aspecto social, ou então a fundação, que diferentemente da reunião de pessoas, é simplesmente a afetação de um patrimônio. Então uma pessoa desloca um patrimônio e afeta para a consecução de um determinado fim. As organizações religiosas, por outro lado, conglomerado de pessoas que se reúnem para a busca de um culto. Se assemelha à associação, você é um grupo de pessoas com determinado fim, no entanto, essa conotação religiosa é exatamente. O fator preponderante institucional que consta do estatuto social de uma organização religiosa é o fim de culto. Por isso, inclusive, nós orientamos muito a nossos clientes que pretendam se aventurar, até mesmo trabalhar na área educacional, por exemplo, ou de assistência social efetivamente, é que criem uma pessoa jurídica com natureza jurídica própria, a associação, para se desvincular da organização religiosa propriamente dito, porque isso se dá num contexto de planejamento estratégico, almejando maior fruição de benefícios tributários, dos quais vamos falar mais à frente. Os impostos estão em nossa Constituição no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, que diz que qualquer dos entes federados, União, Estados ou municípios, não podem tributar, na sua linha C, associações e fundações que trabalhem com educação, assistência ou saúde, e que em sua linha B diz os templos de qualquer culto. Por outro lado, no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, disse que são imunes às contribuições sociais as entidades beneficentes de assistência social, que são restritas, então, a associações e fundações. Pegando o nosso objeto de conversa, o inciso B, apenas do 150, do inciso 6, nós temos as imunidades em relação aos templos de qualquer culto. Nós temos, então, as imunidades em perspectiva federal, a exemplo, IOF, imposto de importação, a exemplo, se a entidade estiver importando algo, imposto de exportação. Nós temos imunidades relacionadas à perspectiva estadual, a exemplo do IPVA, do próprio ICMS, exato, por ocasião de uma venda. Então, muitas igrejas, elas se mantêm da venda ou até mesmo angariam recursos da venda de pequenos souvenirs. Existem muito disso também, comercialização de camisetas, algo nesse sentido. Em perspectiva estadual, municipal, por outro lado, nós teríamos, exemplo, o ISS, Imposto de Serviços. Então, a tributação relacionada às igrejas dizem respeito a impostos em qualquer um desses entes federados, nas esferas dos 3 entes de poder, de perspectivas de conformação da Federação Brasileira. Mas o parágrafo 4º do artigo 150, ele traz uma vinculação imprescindível de observação necessária por parte das entidades que pretendam fruir dessas imunidades, no caso as organizações religiosas, que diz respeito à vinculação do objeto a ser imune com as finalidades institucionais da organização religiosa. Então, voltando ao link, o desafio das entidades, porque, como eu disse, diferentemente das associações e fundações que têm que cumprir o 14 do CTN, e o inciso 3 diz de manter uma contabilidade regular. E essa contabilidade tem se entendido que ela deve ser pautada por pressupostos formais das normas do Conselho Federal de Contabilidade. São inúmeras regras, muitos detalhes, que os contadores devem estar atentos a essas regras e, particularmente, as organizações religiosas, embora não diretamente vinculadas a esse dispositivo, e aqui vislumbrando essa movimentação social toda, o clamor social por a moralização da fruição desses direitos, porque, infelizmente, a sociedade compreende que é uma renúncia tributária, a imunidade tributária, sendo que, em verdade, é um direito constitucionalmente assegurado. A visão do fisco e da sociedade é: a partir do momento em que uma igreja, uma associação ou fundação frui da imunidade, o dinheiro não está sendo alocado aos cofres públicos, está sendo renunciado. A perspectiva, em verdade, é que não se tem como renunciar àquilo que não se existiu, porque a imunidade, ela blinda a própria existência desse dever de pagar tributos. Na hierarquia legal, a Constituição já disse que aquele recurso nunca foi do Estado. Exatamente. Disse que não se pode cobrar tributos relacionados a determinadas entidades. Então, o Estado nunca renunciou. Para o Estado, ela nunca existiu. Exatamente. Sob a ótica, então, das organizações religiosas, em virtude embora não tendo a expressa necessidade de cumprir os requisitos do 14 do CTN, a movimentação caminha-se para isso, e para que as entidades consigam demonstrar até mesmo a exatidão
da aplicação de seus recursos, o grande desafio é manter-se uma contabilidade regular. A contabilidade realmente é a pedra sensível de toda a organização religiosa, porque dela é que é onde pegaremos as movimentações, com exatidão a correspondência entre custos e receitas, com exatidão saber se aquele valor foi destinado à manutenção de seus fins institucionais, com exatidão saber se as obrigações acessórias estão sendo mantidas, porque embora a entidade frua da imunidade sob uma ótica principal, é preciso que ela cumpra as obrigações acessórias, que demonstrem a perfeita exatidão e cumprimento. A transparência, exatamente. Dessa perspectiva de que o presidente da igreja, o responsável legal, que nunca deixa de ser, mesmo quando um pastor entrega suas contas, seus papéis a um contador, ele não deve entender que se livrou e resolveu o seu problema. Ele continua responsável e deveria pedir contas sobre o que está acontecendo, como é que está a contabilidade. Nós encontramos isso, eu digo isso como no trabalho que nós exercemos, inúmeras coisas. Tivemos problema no nosso contador, tivemos problema e coisas desse tipo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Conversa Batista, volta já. Nós trabalhamos hoje como batistas no Planalto Central numa matriz estratégica que contempla 3 colunas. A oração com o projeto Ore Mais, a coluna do chamado, da vocação e capacitação é o vocácio. O Amor que Faz é um alinhamento estratégico de todas as expressões missionárias do povo batista do Planalto Central. Esse é o ciclo de encontro com Deus, compreensão do chamado e atendimento desse chamado. Estamos aqui com o Dr. Hugo Zapponi. Então, você pode nos dar exemplos práticos, Dr. Hugo, sobre que sanções ou até mesmo multas que podem correr sobre a igreja, consequentemente sobre o responsável legal, de maneira geral, o pastor da igreja? Perfeito. A necessidade, embora, por exemplo, a igreja seja imune ao imposto de renda, é necessário apresentar as declarações pertinentes a esse imposto de renda. E existem calendários também relacionados a prazos a serem entregues essas informações ao fisco, que não cumpridos podem ensejar a aplicação de multas, as chamadas multas por descumprimento de obrigações acessórias. Ou seja, tinha privilégios, não os fez, passou a ser... Exatamente. Embora ela possa manter a fruição da imunidade tributária, um passivo decorrente de descumprimento de obrigação acessória será lançado e, a depender de determinadas situações, algumas particularidades, o próprio responsável legal pode ser arrolado como solidário, devedor solidário a esta multa. Ou seja, os bens pessoais do pastor. Exato, pode ser comprometido. Levado a uma perspectiva de extremo, uma situação de extremo, em não se tendo adimplemento na instância administrativa, chegando-se à hipótese de uma eventual cobrança judicial, uma execução fiscal, e não tendo a satisfação do crédito pela própria igreja, é possível sim chegar aos bens do pastor. A lógica então é que o pastor esteja efetivamente atento, que profissionais capacitados a essas especificidades sejam contratados. O que nós temos realmente uma certa carência no mercado de contadores e profissionais que efetivamente tenham especialização nessa área, que consigam caminhar de forma muito tranquila nesse setor, para que possam atender os anseios e efetivamente propiciar a melhor fruição desses direitos constitucionais para cada organização religiosa. Doutor Hugo, 2 perguntas muito chaves que eu ainda gostaria de fazer. A primeira é sobre a questão de vínculos empregatícios. Primeiro, com funcionários na igreja, ou seja, a zeladora, o rapaz que trabalha no som, dependendo do porte da igreja, tem igrejas que já têm a necessidade de ter alguns funcionários. Então, esses cuidados, existe algum privilégio? Até de certa maneira nós sabemos, eu acho que um conhecimento comum, no senso comum já se tem, mas o que pode acontecer? Que às vezes faça essa pergunta para provocar sempre alguém que pode dizer, não, mas é igreja, vamos ser tratados diferentes. Então, os cuidados, mais uma vez, que o líder tem que ter nessa questão de contratar funcionários. Perfeito. A lógica é de um trabalhador como qualquer outro.
Os cuidados devem ser os mesmos observados por uma instituição com fins lucrativos ou sem fins lucrativos que contrata, e ressaltando que, como dissemos no início, as organizações religiosas não fruem de imunidades relacionadas às contribuições sociais. Então, a cota patronal deve ser recolhida, os 20% sobre a remuneração paga deve ser recolhida, tempestivamente recolhida, as informações em guias devem ser reportadas também a tempo e a modo para não se incorrer em multas por descumprimento de obrigação acessória. Você falou em guia. Questão de comprovantes, eu já ouvi falar algumas diretrizes. Quanto tempo a igreja precisa guardar os seus comprovantes? Perfeito. A lógica é que essa documentação toda seja guardada pelo, no mínimo, prazo de 5 anos. 5 anos. Isto porque diz respeito ao período em que o fisco tem o poder ainda de poder fiscalizar e cobrar. Então, no mínimo, recomenda-se que essas instituições guardem todos os seus documentos pelo prazo de 5 anos. A questão de recibos, de não ter o CNPJ da igreja, desses recibos, validade de recibos e desse controle. Existe uma validação para um recibo sem CNPJ, por exemplo? O ideal é que tenha a identificação completa, para que se tenha a identificação não apenas de quem adquire, eventualmente, o produto ou o serviço a que diga respeito àquela nota, como também por parte de quem presta. Então, o ideal é que se tenha discriminação. É bem verdade que em determinados casos concretos é possível, eventualmente, conseguir por outros meios de provas, conseguir fazer complementação material. A segurança da transparência, a segurança efetiva, a clareza da informação. Exatamente. Demanda que seja o documento expedido com a máxima informação pertinente à instituição. Como igreja, de uma maneira geral, como instituição religiosa, vamos dizer assim, se há já alguns questionamentos, inclusive de iniciativa popular. Eu creio que quem está nos assistindo, o pastor, o líder, talvez esteja até esperando que eu faça essa pergunta. A questão do vínculo, entre aspas, empregatício ou não, do pastor da igreja. Se é prebenda, se é auxílio pastoral, se é salário pastoral, se é com carteira assinada. E nós estamos vendo surgir nesse momento um novo perfil que é o do MEI. E existem alguns pastores que estão fazendo e ele se coloca como palestrante daquela igreja e recebe e recolhe ISS e coisas desse tipo. Você pode nos falar um pouco dessa configuração e do vínculo do pastor com a igreja? A pergunta do senhor realmente é muito pertinente e ressalta um aspecto muito caro à própria essência de organização religiosa. E eu digo, infelizmente, temos decisões judiciais que reconhecem vínculo empregatício entre pastor e a organização religiosa. E por que eu digo infelizmente? Embora possa parecer coisa boa, tenho o meu vínculo, tenho meus direitos assegurados. Doutrinariamente e até mesmo jurisprudencialmente, especialmente o TST, tem jurisprudência consolidada nesse sentido, é que o vínculo existente entre o ministro de confissão religiosa e a própria organização religiosa, o pastor e a igreja, não é um vínculo trabalhista. Ali não se tem mercancia, não se tem interesses contrapostos, um toma lá da cá, o que se chama sinalagma, é simplesmente um conjugar de esforços para um fim maior que está descrito no Estatuto Social da Organização Religiosa, que é o culto. É o facilitador de intermédio perante os homens e Deus. Esse é o vínculo existente entre um pastor e a igreja, é um vínculo de confissão. A hermenêutica jurídica seria esse o entendimento de que aquela pessoa não está ali como um empregado, foi contratado. Exatamente. Se junta os esforços para que o culto seja possível. Exatamente. Ele não se presta a prestar serviços à igreja sob a retribuição ou em virtude de uma retribuição pecuniária. O fim é maior. A jurisprudência, ela reconhece o vínculo quando ela reconhece no caso concreto, e isso ela diz expressamente, quando há o desvirtuamento dessa relação de confessionalidade. Então, reconhecer a possibilidade de um vínculo empregatício, ou pior ainda, eu vou me inscrever enquanto MEI para poder prestar serviços, é simplesmente jogar por terra e desconfigurar por absoluto essa natureza de relação confessional existente entre o ministro de confissão religiosa e a igreja e assumir um status de mercancia, que muito hoje é tido como apontado às igrejas como um todo, como sendo uma das piores questões. Então, infelizmente, não é possível, ou melhor dizendo, felizmente não é possível adotar essa conformação e, infelizmente, muitos fazem. Nós temos exemplos dos casos concretos que eu reportei,
notei de igrejas em que foi reconhecido porque o pastor ele tinha questão de subordinação à igreja, ele tinha horários certos e definidos a cumprir, constatava-se no caso concreto todos os elementos relacionados à obrigação do vínculo empregatício. Pelo menos 3 já... Exatamente. Como eu disse, a relação existente é de um vínculo de confessionalidade. Você falou uma coisa muito interessante sobre aqueles pré-requisitos que denotam um vínculo empregatício, que seria a hierarquia, a questão financeira, de horários e o costume. Eu fiquei pensando em 2 coisas, porque isso abre uma porta imensa para a caracterização do vínculo empregatício, logo a descaracterização como instituição religiosa, desvirtuando. O que a gente pode entender que no mundo pós-moderno que nós estamos vivendo e falar nesse caldeirão de informações e de interpretações, a gente vê isso na questão do mundo jurídico, né? da questão do nosso jurídico, do legislativo, do executivo, falando em leis de país, e também na igreja e no mundo, na sociedade, uma questão endêmica, ou seja, sociológica, todo mundo está assim. Isso também chega às raias da igreja, em que não apenas o pastor, ou talvez essa confusão de valores, do pastor se colocar como um profissional da oratória, da fé. Isso, em outros países, inclusive, em outros continentes, na Europa, por exemplo, é tido uma leitura também nesse sentido, mas do próprio povo, como congregação, como igreja, de demandar do pastor como se ele fosse um funcionário. Então, nós percebemos que tem esses 2 lados, e isso ajuda a essa confusão de valores, porque eu saí do trabalho, ou eu sou um empresário e lá eu digo aos meus funcionários como eles têm que me servir. Se eu chego na igreja e o pastor recebe um salário, fui eu que votei nele na Assembleia, então eu quero que ele também cumpra seu horário. Então são coisas que descaracterizam pelos 2 lados. E eu acho que nós temos que manter esse cuidado. Uma palavra que nós temos trazido desde o começo da nossa conversa é a característica para dispor dessa configuração, uma vez que, como cláusula pétrea da nossa Constituição, nós somos caracterizados com isso. E algumas atitudes nossas podem quebrar toda essa, ou seja, descaracterizar ou abrir um processo que nos seja uma brecha de descaracterizarmos como instituição religiosa, sendo passivo, então, de uma tributação ampla como uma empresa, por exemplo. Exatamente. A observação do senhor é perfeita e é exatamente isso. É preciso, e este é um outro desafio às organizações religiosas, é preciso implantar mecanismos de organização institucional que propiciem aquilo que eu disse no início, a conformidade normativa. Como eu melhor enfrentar este assunto, como disto eu participar em Assembleia Geral a toda a membresia e deixar claros os pontos sensíveis à perfeita conformação de uma organização religiosa. Muito bem. Então, Dr. Hugo, queria que você, nesse momento, deixasse para os nossos líderes, para o nosso povo, uma palavra sobre tudo desse cuidado, e não apenas um cuidado secular, mas um cuidado, sobretudo, de entender a missão de uma instituição religiosa, uma igreja, você como tributarista. Fale para os nossos líderes. Certo. Nós vivenciamos já praticamente a 3ª década de nossa Constituição Federal. Desafios são inúmeros, os direitos são grandes também garantidos na nossa Constituição, mas é preciso atentarmos àquilo que é demandado para a correta fruição desses direitos. Temos perspectivas de laicismo e laicidade, uma discussão que vai à frente. Laicismo, aquela aversão total à manifestação de fé pública em ambientes públicos. Então nós temos realmente uma aversão. E então é muito caro a todas as igrejas prestar atenção minimamente àquilo que é lhe demandado para perfeitamente fruir os seus requisitos de imunidade. Dentre eles, ressaltando a contabilidade e uma perfeita ordenação do pastor para com sua igreja. Esse é o desafio, é quanto a isso que as instituições devem atentar-se cada dia mais e tomar o máximo cuidado quanto a isso. Tomando cuidado quanto a esses aspectos, não temos dúvidas, as instituições fruirão de seu direito da forma melhor possível e otimizada. E para isso estamos à disposição também. Então, Dr. Hugo Zapponi, eu queria agradecer muitíssimo
pela esclarecedora entrevista para o nosso povo. A função do nosso programa é esse, e trazer pessoas que conheçam nossa área para instrumentalizar o nosso povo e equipar o nosso povo, porque entendemos que nesses últimos tempos, talvez o que nós chamamos e ouvimos muito no passado sobre perseguição, talvez se dê no campo das leis, e nós precisamos estar atentos para isso. Então, muito obrigado. Nossa conversa, Batista, foi uma alegria muito grande recebê-lo. Foi um prazer imenso e eu agradeço o convite e permaneço à disposição, sempre à disposição de vocês. Tá bom, muito obrigado. E você também que nos acompanha pela CBPC TV, pelas redes sociais, muito obrigado por nos acompanhar. Esperamos ter contribuído, instrumentalizado a sua igreja. Passe para o seu pastor, compartilhe, curta o nosso vídeo nas redes sociais. E nós ficamos por aqui, a convenção que somos todos nós, impactando nossa geração.